Olá pessoal, vamos lá começar o nosso nível 5, tá? Aqui nós vamos lidar com exists e not exists, beleza? Não é tão cobrado pela Sebrasp, mas é cobrado, então a gente precisa lidar com isso. Tanto que eu não tenho tantas questões para trazer, porque não é algo tão comum, mas vocês vão aprender em definitivo exists e not exists, que é algo que em geral o pessoal tem muita dificuldade, tá bom? Então, antes de mais nada, trouxe aqui um exemplo e nós vamos aprender com esse exemplo aqui, tá joia? Então olha só. Primeiro, qual que é a ideia do exists? O exists, ele tende a verificar se existe algum valor numa consulta interna, tá? Caso exista algum valor na consulta interna, ele executa o que a consulta externa está pedindo. Então ele vai executar uma subquery, ou seja, uma query interna a outra, e a depender do valor, ele executa o que está fora ou não. Então, vai ficar mais claro agora. Olha só. Trouxe uma consulta aqui, tem uma tabela vendedores e vendas, e aí o que ele faz? Ele vai dar um select asterisco from vendedores, e ele chamou aqui de V, então vai selecionar tudo de vendedores da tabela vendedores, where exists. Então, eu estou falando que ele vai selecionar tudo da tabela vendedores, mas ele só vai selecionar tudo da tabela vendedores se essa condição aqui interna for satisfeita. Entende? Então precisa existir um retorno, um valor retornado dessa minha consulta interna para que o valor, para que a consulta, a consulta externa seja retornada. Tá? Então eu preciso satisfazer essa condição interna. Existindo essa condição interna, eu vou executar o meu comando externo. E o que é o meu comando externo? É um select asterisco from vendedores. Então, talvez não tenha ficado muito claro, mas nós vamos fazer passo a passo e vocês vão entender. Então, olha só. Vamos executar essa consulta. E aí vocês vão ver que não é tão complicado quanto parece. Olha só. Eu tenho aqui um select asterisco from vendedores where exists. Então, olha só. O que precisa existir para eu executar esse select asterisco from vendedores? Precisa existir isso aqui, ó. Select asterisco from vendas, A, chamou vendas de A, where v.code vendedor, ou seja, o código do vendedor, V tá vindo aqui de fora, né? Olha só, v.code vendedor. Quem é V? É vendedores. E ele quer v.code vendedores. Então ele está olhando o código de vendedores. Está olhando esses valores aqui, ó. Tem que ser igual a A. Quem é A? A, nós temos aqui que A é vendas. Vendas A. Em que A.code vendedor. Quem é A? Quem é A? A é vendas. Então nós estamos lidando aqui, ó, com A, que é vendas.code vendedor. Então, se existir um caso em que v.code vendedor seja igual a A.code vendedor, eu vou ter um retorno na minha consulta interna, e uma vez que eu tenho um resultado nessa consulta interna, eu vou executar a minha consulta externa. E como que a gente faz isso? Eu vou apagar aqui para ficar mais organizado. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Primeira coisa. Na consulta externa, nós vamos pegar a primeira linha. Quem é a consulta externa? Asterisco from vendedores. Então, nós estamos na tabela vendedores. Eu vou pegar a primeira linha dessa tabela. E aí, trabalhando com essa primeira linha, eu vou ter que executar a consulta interna comparando com todas as linhas da minha tabela da consulta interna. Quem está aqui na minha consulta interna? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Quem está aqui na minha consulta... Só um minutinho, pessoal. Quem está aqui na minha consulta interna é vendas. Internamente estou lidando com vendas. Então, para cada valor da minha consulta externa, eu vou comparar com todos os valores da minha consulta interna. Como que é isso? Vejam só. Eu tenho aqui, ó, que eu estou na minha primeira linha. Vamos começar aqui, ó. Select asterisco from vendedores. Então, eu estou lidando com a minha primeira linha de vendedores. Where exists. Então, vamos fazer essa consulta interna. Eu vou fazer o select asterisco from vendas a where v.code vendedor. Quem é v.code vendedor? Se eu estou na primeira linha, o meu v.code vendedor é 101. Então, isso aqui vai ser igual a 101. Isso tem que ser igual a a.code vendedor. Então, para esse valor 101, eu vou comparar com cada linha da minha tabela interna, que é vendas. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, 101 e vou comparar com a minha primeira linha. Eu tenho que v.code vendedor é igual a a.code vendedor. Quem está sendo a.code vendedor aqui está sendo 101 também. 101.
Então perceba que essa minha consulta interna, o que ela está retornando? Ela está me retornando select asterisco from vendas. Ela está me retornando where, né? Where v código vendedor igual a ponto código vendedor. Veja que essa consulta aqui, ó, ela existe. Então, está me retornando essa primeira linha. Estou pegando de vendas, aquela linha que v.código vendedor, que é 101, é igual a 101. É uma consulta simples. Uma vez que foi retornado algum valor aqui, quer dizer que esse exists, essa minha subconsulta, retornou true. Retornou verdadeiro. Se é verdadeiro, se existe, ou seja, se existe um retorno, se existe alguma linha, algum dado retornado da minha consulta interna, eu vou executar a minha consulta externa. Perfeito? E o que a minha consulta externa está pedindo? Está pedindo um select asterisco from vendedores. Então, o que eu vou ter como resposta até então? Eu vou ter justamente essa primeira tupla retornada, porque ele está dando um select asterisco from vendedores. Então, eu vou ter como retorno aqui, ó, 101, Ana. Deu para entender, pessoal? Olha só. O que me interessa na minha consulta interna? Interessa se ela retorna algum valor ou não. Independente de qual valor seja. Perceba que aqui está asterisco, né? É que poderia estar 1, poderia estar ID, poderia estar código vendedor, poderia ter qualquer coisa. Não me interessa o asterisco aqui. Não me interessa o select da minha, qual coluna, o que está sendo retornado da minha consulta interna. O que me interessa é, algum valor, qualquer valor que seja, está sendo retornado na minha consulta interna? Sim, está. Se está, quer dizer que existe algo sendo retornado. Se existe algo sendo retornado, eu vou executar aquilo que a minha consulta externa está querendo. Então, o que ela está querendo? Ela está querendo que selecione tudo de vendedores. Então, vai me retornar justamente aquela linha que estamos trabalhando, que é a primeira linha. Deu para entender? Vamos seguir. Então, olha só, nós fizemos a primeira análise. Agora, nós temos que fazer a segunda análise, que é qual? Nós não analisamos aqui, ó, o valor interno, o valor da consulta externa, né, que é essa primeira tupla com essa aqui, nós vamos continuar. Porque eu tenho que analisar se essa primeira linha também coincide com a segunda linha. Então, o que eu teria aqui? Eu teria que o código vendedor é 101 que nós estamos lidando, mas internamente nós estamos lidando com qual valor de vendas? Nós estamos lidando agora com 202. 101 é igual a 202? Não é. Isso aqui é falso. Uma vez que é falso, eu vou retornar o que está sendo pedido na minha consulta externa? Não, porque é falso. Eu quero aquilo que existe. Como não existe nenhum valor retornado, morre aqui. E nós seguimos para a próxima. Agora eu quero, ó, comparar com essa linha de baixo, 303. Então, 101 é igual a 303? Também não, é falso. Então, eu não executo a minha consulta externa. Seguindo, ó, eu vou ter aqui, comparando com a última linha de vendas, que é 404. 404. 101 é igual a 404? Não é, é falso. Então, eu não executo também a minha consulta externa. Deu para entender até então? E aí percebam o seguinte, eu nem precisaria continuar lidando com essas linhas de baixo aqui, ó. Por quê? Porque se já existiu no primeiro caso, e eu já retornei aqui a linha de vendas, aqui poderia ter outro valor igual. Eu iria retornar também a mesma tupla. Então eu nem precisaria continuar, entendeu? Se aqui for 101, aqui ia dar 101 igual a 101, eu ia retornar de novo a mesma tupla. Mas essa tupla, aqui, ó, ela já foi retornada, ela já está aqui. Então, uma vez que o exists já deu match aqui, ó, já existiu, não preciso nem continuar executando. Linha por linha, não preciso continuar. Tá? Porque já deu exist, já me retornou algum valor. Perfeito? Então, feito isso, nós vamos para a próxima linha. Vou apagar aqui. Olha só. Então, agora, nós vamos para a próxima linha. Agora, da consulta externa, que é esse caso aqui, ó. E aí, para esse valor da segunda linha, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou comparar aqui, ó. Opa, vou pegar o pincel correto. Vou comparar com cada tupla da minha consulta interna. Então, eu tenho agora aqui. Select asterisco. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu colocar um laranja porque ele fica melhor para vocês. Eu tenho aqui, ó, um select asterisco from vendas. From vendedores. V where exists. Eu estou lidando agora, então, com a minha segunda linha aqui, ó, da tabela vendedores. Então, where exists, select asterisco from vendas a where v.código vendedor. Quem é v.código vendedor agora é 202. Então, aqui é 202. Então, eu fixo essa linha da tabela externa. Estou lidando com a segunda linha da tabela externa. E eu comparo com cada valor da minha tabela interna. Então, olha só. Vamos lá.
A gente vai lidar então agora com essa primeira comparação. Nessa primeira comparação eu tenho que a.código vendedor da tabela vendas é igual a 101. 202 é igual a 101? Não é. Então isso aqui me retorna falso. Se é falso, existe algum resultado na minha consulta interna? Não existe. Então eu não executo essa consulta externa. Beleza? E aí a gente segue. Agora eu quero, como eu fixei essa segunda linha da minha tabela externa, agora eu vou comparar com a minha segunda linha da tabela interna, que agora é a linha de D2, código vendedor igual a 202. Então, a.código vendedor vai ser igual a 202. Então, perceba que 202 é igual a 202 é igual. Então, existiu, foi retornado algo, porque na minha consulta interna houve um match aqui, houve um select que retornou algum resultado. Então, esse retorno aqui é true, verdadeiro. Se esse retorno é verdadeiro, eu executo o que está sendo pedido na minha consulta externa. O que ele quer? Ele quer select asterisco from vendedores. Então ele vai me retornar justamente essa segunda linha. 202 BIA. Então percebam que eu tive mais uma consulta retornada. Perfeito? E eu pergunto a vocês, uma vez que eu já dei um exists, eu já sei que existe um valor correspondente da minha tabela externa com a minha consulta interna. Eu preciso continuar executando? Eu não preciso, pessoal. Porque se eu achar novamente um valor que dê match, eu vou retornar a mesma linha que eu já retornei aqui, tá? Então assim, estou fazendo a execução. Existiu algo? Acabou. Eu não preciso continuar executando. Eu posso agora já fixar aqui, a minha terceira linha, trabalhar com a minha terceira linha. Então vamos lá. Então quer dizer que agora eu estou lidando com 303. Código vendedor agora é 303. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa segunda linha, essa terceira linha, desculpa, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro caso que eu estou comparando é a.código vendedor vai ser igual a 101. 303 é igual a 101? Não é. Então, não existe nada, então não me retorna nada. Comparo com a segunda linha que é 202. Olha só, 202. 303 é igual a 202? Não é. Então, se me retornou falso, se a minha consulta interna não retornou nenhum valor, eu não executo a minha consulta externa, tá? O resultado da minha consulta externa. Continuo comparando. Agora eu vou comparar aqui com a terceira linha. 3, código vendedor 303. A.código vendedor vai ser igual a 303. Então perceba que aqui vai dar true. Ou seja, esse select da minha consulta interna retornou algum resultado. Se é true, o que eu faço? E um exists, eu vou executar a minha consulta externa, que é o select asterisco from vendedores. E o que nós temos aqui? Nós temos que aqui, vai retornar então 303, Caio. Deu para entender? Tá dando para entender? Agora eu vou ser mais rápido com vocês, tá bom? Olha só, nós vamos agora... Isso aqui, pessoal, talvez a princípio pareça muito trabalhoso, mas assim que vocês forem praticando, isso vai ficar muito, muito intuitivo, tá? Por exemplo, olha só, nós vamos agora para a próxima linha que é 404. Eu quero uma venda feita pelo vendedor 404. Olha só, como eu vou comparar essa tupla com todo mundo, e eu quero que código vendedor seja igual a .código vendedor, eu quero que tenha na minha tabela vendas algum código vendedor igual a 404. Perceba que tem. Eu não vou comparar com todo mundo da minha tabela vendas, que está na minha consulta interna. Então, olha, eu achei 404. Se eu achei 404, vai existir um resultado. Vai me retornar algum resultado. Se me retorna algum resultado, é true. Se é true, eu executo a minha linha da tabela externa, que é um asterisco, select asterisco from vendedores. Então, eu vou retornar tudo aqui da tabela vendedores. 404, Daniel. Deu para perceber? Então, aqui a gente até já entende o que essa consulta está fazendo. O que essa consulta está fazendo? Ele quer me retornar os vendedores que fizeram alguma venda. É isso. Deu para entender? Olha só. A venda registra o código do vendedor que fez alguma venda. Se eu estou pegando os vendedores e estou fazendo exists do meu código vendedor para saber se ele está presente aqui na minha tabela vendas, quer dizer que eu quero saber quais vendedores efetuaram alguma venda. Que foram quem? Ana, que é o 101, Bia, que é 202, Caio, que é 303 e Daniel, que é 404. Então eu estou trazendo os vendedores que fizeram alguma venda. É isso. E a gente pode até pegar aqui, vamos pegar esse próximo exemplo. Olha só, quem é a próxima linha aqui? 5. Então nós vamos lá. Eu sei que agora o meu código vendedor é 505. Então aqui, 505. E aí vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 505 e vou comparar com a primeira tupla, que nós temos código vendedor 101.
505 é igual a 101? Não, não me retorna nada. Faço a próxima comparação agora, que é com a segunda linha da tabela interna, 202. 505 é igual a 202? Não é. Então não me retorna nada. Comparo agora com a minha terceira linha aqui de vendas, né? Vai ser 303. 505 é igual a 303? Não é. Então também não me retorna. Agora eu comparo com a minha última tupla, que é 404. 505 é igual a 404? Não é. Então perceba que eu percorri toda a tabela vendas e não me retornou nada. Se não me retornou nada, foi tudo falso. Se foi falso, eu executo o meu comando externo, eu não executo. Então ele não vai me retornar, eu não vou ter essa linha aqui como retorno. Ele não vai me retornar essa linha aqui. Entenderam? E vai valer para as próximas situações também, veja só. Eu quero agora 606. Existe 606 internamente na tabela vendas? Não existe. Então também não me retorna essa linha. Agora eu quero 707. Existe 707 na minha tabela vendas? Não existe. Então também eu não vou retornar essa linha. Então perceba que ele só retornou os vendedores que efetuaram alguma venda, que tem algum registro aqui na tabela venda. Deu para entender o exists? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Então, parece trabalhoso, mas a gente vai pegando o jeito. Tá? Bom, então eu vou apagar aqui, porque eu quero mostrar agora o not exists. Vou apagar, tá? Qualquer coisa eu tirei um print aí, que eu vou apagar esses valores aqui. Então, espero que tenha ficado claro que o exists ele faz isso. Ele vai verificar se existe algum valor aqui, ó, na minha tabela interna. Na minha consulta interna. A minha consulta interna resultou algum valor? Resultou. Então, ele vai executar a minha consulta externa. E repito, pode ser qualquer retorno. Aqui tem um asterisco, mas poderia ser 1. Select 1 from, ele retorna o valor 1. Tá? Select 2 from vendas, retorna o valor 2. Se tivesse respeitar a situação. Né? Respeitou a situação, ele retornaria 2. Vamos supor que fosse 2 e respeitasse essa situação aqui, ó, ele me retornaria 2 como resultado. Então, isso é muito comum, as bancas colocam muito isso, select 1, para confundir vocês. Mas para o exists, não importa, pessoal, poderia ter aqui, ó, select baleia, select uma baleia, select uma garrafa, select um copo, não importa. Existiu, só me importa se retornou alguma coisa, qualquer que seja essa coisa, pode retornar um boi voando, não importa. Retornou alguma coisa, retornou. Então, é true, eu executo a minha consulta externa. O meu comando aqui, ó, como é um asterisco, eu estou trazendo toda a linha. Beleza? Esse é o exists. Agora nós vamos para o not exists. Tá tudo bem até aqui? Espero que sim. O not exists vai ser o contrário. Então, qual é a ideia do not exists? O exists é o seguinte. Se existiu aqui, ó, ele retorna. O not exists vai ser o contrário. O not exists vai ser assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, agora nós vamos ter um where not exists. Então, ele vai me retornar aquilo que não existe. Então, percebam que o not exists, a ideia do not exists é o seguinte. Se a minha consulta interna não resultar em nada, aí sim ele executa a minha consulta externa. Então, perceba, o exists, eu preciso que a minha consulta interna retorne alguma coisa. O not exists, eu preciso que a minha consulta interna não retorne nada, não exista nada. Se não existir nada, aí sim ele vai executar a minha consulta externa. Tá? Vamos pegar um primeiro exemplo. E aí, pessoal, é o mesmo padrão. A gente vai fixar aqui, ó, o primeiro valor, a primeira tupla da minha consulta externa, que ela é da tabela vendedores. E vamos fazer, olha só. Select asterisco from vendedores V, where not exists. Not exists o quê? Select asterisco from vendas A, where v.código vendedor. Quem é v.código vendedor? V é daqui da tabela vendedores. E código vendedor é 101. Então, aqui, ó, 101, que foi a linha que a gente fixou, né, da minha tabela externa, tem que ser igual a a.código vendedor. Aí vamos fazer a mesma coisa. Olha só, vou comparar aqui com a primeira linha. Aqui, ó, deu 101. A igual a 101. E aí perceba que 101 igual a 101, true. Isso aqui é verdadeiro. Existe. Então, se existiu, eu não executo a minha tabela externa. Lembre que no exists, ao bater, eu executo a minha consulta externa. No not exists, eu não executo, né? Então, é o inverso, pessoal. E outra, sabe o que vocês podem fazer às vezes? A gente não fez o exists. O exists não retornou aqui, ó. Ana, Bia, Caio e Daniel. Quer dizer que o not exists vai retornar quem? O contrário. Vai retornar Fábio, Theo e Mari. Né? Então, vocês poderiam até usar aqui o exists
O resultado do exists, você pegaria o oposto, ou seja, os valores que não foram retornados. Porque é isso mesmo, o not exists é o contrário do exists, certo? Então, olha só, se eu tenho aqui um caso em que a minha consulta interna está respondendo, está retornando algum valor, porque 101 é igual a 101, é true. Se é true e eu estou no not exists, eu não vou executar minha consulta externa. Então, morreu. Então, eu já sei que essa primeira tupla aqui, ó, não vai ser retornada. Eu já posso ir para a próxima. E aí, eu preciso que vocês prestem atenção em uma coisa. No exists, eu terei que continuar. Assim, ó, vamos lá. O exists, vamos supor que no exists, nessa primeira linha, não me retornou nada. Não deu match. Eu tenho que continuar. Porque eu tenho que ver se uma próxima tupla vai dar match. Entendeu? Então, se eu tivesse aqui nessa primeira linha, comparasse com essa primeira de cá e não retornasse nada, no exists, eu tenho que continuar vendo se as próximas linhas podem existir algum valor que batesse. Eu iria ter que fazer a tabela toda. O not exists não. Se o not exists, igual a gente veio aqui, ó, na primeira comparação eu já vi que existe, então já não me serve. Eu quero aquilo que não existe. Se já existe, eu não quero mais. Entendeu? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Se já existe, aí vamos pelo conceito. Eu quero algo que não existe. Eu vi que existe, pronto, eu já sei que essa tupla não me interessa, porque ela existe. Existe um match aqui. Então eu não quero ela, eu vou para a próxima. Então vamos para a próxima, que é 2. Eu vou fazer a mesma coisa. Quem é aqui o meu código vendedor? É 202. E eu vou comparar. Olha só. Vou comparar essa tupla com a primeira. Código vendedor é 101. Ó, aqui 202 é igual a 101? Não é igual. Então até então eu tenho um false. Tornou false. Tá? E daí eu já vou executar a consulta externa? Não, porque eu tenho que continuar verificando se não vai existir para nenhum valor. Não existiu para essa primeira tupla da minha consulta interna, mas eu tenho que ver se não vai existir para as próximas tuplas também. Tá? Então, aí vamos ao conceito. Eu estou querendo vendedores que não fizeram vendas. Né? Então, eu quero vendedores que não estão aqui ó, na minha tabela vendas. Então, eu tenho que continuar a comparação. Então, eu vou seguir. Vou agora comparar aqui, ó, com 2. Eu tenho o quê? 202 é igual a 202? Opa, existiu. Me retornou true. Se me retornou true, quer dizer que existe. Só que eu estou no not exists. Então, eu vou retornar a consulta externa? Não vou executar a consulta externa, porque deu true. Falou que existe, mas eu quero que não existe. Então, também não me retorna. Nada. E eu sigo. Vou agora para a próxima linha. Que é quem? Que é 303. Eu vou fixar aqui a terceira linha. 303 igual a. Vou fazer a mesma coisa, pessoal. É igual a 101? Não. Até aqui tá tudo falso, não existe. Vou para a próxima. É igual a 202? 303 também não é igual a 202. Então, até então, não está batendo. Vou para a próxima linha. 303. 303 é igual a 303? É. Então, existe. Se existe e eu estou no not exists, eu não retorno a minha consulta externa. Vamos seguir. Então, já posso sair daqui para a próxima tupla. 404 agora, né? Código vendedor, 404. Pessoal, mesma coisa. Vou comparar agora aqui, ó. 404. É igual a 101? Não. É igual a 202? Também não. É igual a 303? Também não. É igual a 404? Opa. É igual a 404. Então, vai ter um retorno aqui, ó, da minha consulta interna. Se tem um retorno e eu estou no not exists, eu não executo a minha consulta externa. Eu não executo aqui a minha consulta externa. Eu não executo. Então, eu vou para a próxima tupla. Quem é a próxima? A próxima é aqui, ó. Estou trabalhando agora com o Fábio 505. Então, o v.código vendedor é igual a 505. Vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Sem preguiça. Olha só. Vamos lá. Eu vou comparar primeiro com 101. 505 é igual a 101? Não é. Perfeito. Não existe. Até então, tudo bem. Vou comparar agora com a segunda linha. 505 é igual a 202? Não é. Perfeito. Não retorna nada. 505 é igual a 303? Não é igual a 303. Então, a minha consulta interna ainda não está retornando nada. Vamos para a próxima aqui, ó. 505 é igual a 404? Também não. Então, perceba que agora eu varri todas as linhas da minha consulta interna e nenhum retorno teve. Não deu match aqui, ó, em nenhum caso. Então, quer dizer que agora eu posso afirmar que a minha consulta interna está me retornando um vazio. Ela não me retornou nada, vocês concordam comigo? Não existiu nenhum retorno.
E aí é que tá. Se não existiu nenhum retorno, eu executo o meu comando externo, agora eu executo, porque não existiu. Not exists. Não existiu nenhum resultado na minha consulta interna. Então agora sim eu executo o meu comando externo. Então o que eu vou retornar aqui agora? Ó? Vou retornar aqui agora justamente, vou deixar aqui, tá? Isso aqui foi do exists, né? O que eu vou retornar aqui agora? Vou retornar a tupla que eu estou trabalhando, que é 5, 505, Fábio. Beleza? Vamos fazer pelo menos mais um? Então, eu tive um resultado aqui, né? Na minha quinta tupla. Agora eu vou para a sexta. Vamos lá? Quem é o meu código vendedor agora que eu estou trabalhando? É o 606. E nós fazemos a mesma coisa. 606 compara com a primeira tupla da tabela interna, que é vendas, né? 606 é igual a 101? Não é. Então, beleza, comparo com a próxima. É igual a 202? Também não é. Então, não está me retornando nada. É igual a 303? Também não é. Continua sem me retornar nada. É igual a 404? Também não é. Então, continua sem me retornar nada. Olha só, acabou aqui a minha tabela vendas. Perceba que retornou algum valor select interno? Não retornou nada. Então, isso aqui é o retorno um vazio. Se é um not exists e não me retornou nada, então quer dizer que eu vou executar a minha consulta externa. E o que nós temos na consulta externa? Valor 6, código vendedor 606, e quem é? Theo. Perceberam, pessoal? E o mesmo vai valer para a última tupla. Olha só. E aí, é isso que eu falo, que na prática fica mais simples. Porque vejam só, eu quero que não existe. O que eu estou comparando? V código vendedor, que agora é 707, igual a código vendedor. Então, olha só, existe 707 em código vendedor? Não existe. Eu quero o not existe. Se não existe e eu quero not exists, vai me retornar 707, Mário. Deu para entender, pessoal? E perceba que as tabelas são complementares, né? Olha só, aqui é o not exists e aqui é o exists. Então, elas não têm intersecção, né? Elas são separadas. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Deu para entender? Qualquer coisa vocês me chamam, me procurem. Mas é isso. Nós vamos ter que fazer esse trabalho todo. E, pessoal, nessas questões de exists e not exists, é importante entender. Às vezes, pela intuição, a gente já acerta. Então, olha só, o que nós estamos querendo aqui? Com not exists, eu estou querendo vendedores que não fizeram venda. Porque a minha tabela venda contém o código do vendedor que vendeu. Se eu quero not exists, eu estou comparando o código do vendedor da tabela vendedores com o código do vendedor que vendeu. Se eu quero not exists, eu vou retornar aquele vendedor que não tem venda nenhum, porque não tem nenhum registro do código dele na minha tabela vendas. Se fosse o exists, eu queria retornar aqueles vendedores que efetuaram vendas. Por quê? Porque o código dele vai tá constante aqui, ó, vai constar na minha tabela vendas. Tá? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham aprendido em definitivo como funciona o exists e o not exists. E aí nós vamos para as questões para praticar mais. Tá bom? Então, até mais.